Boa tarde a todos que estão nos seguindo pela internet nessa cerimônia de lançamento do Consulta PR, que é a nossa nova forma de consulta ao conteúdo dos procedimentos de rede reestruturados. Este evento está sendo organizado pela ANEEL e pelo ONS conjuntamente, e para realizar a abertura, eu vou convidar inicialmente o Dr. Sandoval de Araújo Feitosa Neto, que é diretor da ANEEL e que foi o diretor relator do processo de reestruturação dos procedimentos de rede. Então, vou passar, sem maiores delongas, a palavra para o diretor Sandoval. Sandoval, por favor. Obrigado, Antônio. Eu também gostaria de cumprimentar todos os colegas aqui da ANEEL presentes e também do ONS. Me permito aqui, na pessoa do Dr. Marcelo Praz, cumprimentar todos os colaboradores do ONS envolvidos nesse projeto. E, doutor Marcelo, se me permite, eu também queria estender esses cumprimentos a todos os colaboradores que não estão mais no ONS, mas que foram de fundamental importância para que possamos chegar no momento em que chegamos. Também cumprimentar a nossa equipe da ANEEL, doutor Leonardo, que é o superintendente da SRT, quem conduziu esse processo na ANEEL, a Thelma, que foi especialista particularmente envolvida na coordenação dos trabalhos, e também o meu assessor, Renato Abdala, que durante todo esse processo também teve uma dedicação diferenciada para que pudéssemos chegar neste processo. Também queria cumprimentar todos os colegas da ANEEL que não estão mais envolvidos diretamente nesse processo, mas que tiveram também papel fundamental nesse processo. Antônio e Marcelo e a todos os colegas do setor elétrico que nos acompanham por ocasião desse webinar, eu queria dizer que o meu relacionamento com os procedimentos de rede, ele é bastante longo. Desde quando atuei como fiscal na área de fiscalização da agência e depois quando tive na SRT, quando desempenhei o cargo de superintendente. Naquele momento, o meu maior envolvimento foi exatamente sob o ponto de vista conceitual. A forma como estávamos fazendo a revisão dos procedimentos de rede, ou de uma forma geral, como estávamos lidando com esse problema, ele não era correto. Ele era dispendioso, ele era custoso sob o ponto de vista de recursos humanos envolvidos na tarefa. Era uma tarefa que tinha um nível de descoordenação muito grande dentro da ANEEL e fora da ANEEL com o ONS. Levava muito tempo. Para vocês terem uma ideia, quando eu assumi a superintendência em 2015, os procedimentos de rede estavam por revisar desde 2012. E o fluxo regulatório de novas resoluções, eles aconteciam o tempo todo. Então, nós precisávamos, primeiro, resolver todo aquele passivo, mas principalmente dar uma nova governança para o processo, porque esse descompasso ele só tenderia a aumentar. Era um conjunto de informações gigantescos, então nós passamos em 2015, primeiro por uma simplificação, então nós reduzimos bastante a quantidade de módulos e submódulos naquela aprovação, fizemos uma proposta de casamento dos módulos e submódulos com os macroprocessos do ONS, porque isso facilitaria bastante a etapa de aprovação. E quando foi e também a questão, como eu falei, da governança. Nós tínhamos claramente uma resolução que aprovava os procedimentos de rede e tínhamos as resoluções normativas da agência, que em algum momento, em função desse descompasso, você poderia ter circunstâncias onde uma determinada regra estava aprovada nos procedimentos de rede, mas eventualmente não aprovada em uma norma da ANEEL. O que causava uma grande confusão no setor regulado, nas empresas de geração, transmissão, geração, transmissão, concessionários, autorizados, e no próprio ONS e na ANEEL. Então, nós precisávamos resolver essa governança.
Então, em 2015, nós plantamos, vamos dizer assim, as bases para a revisão dos procedimentos de rede, que aconteceu no ano de 2016, no final do ano de 2016, no dia 29 de dezembro de 2016, coincidiu, inclusive, com a data de aniversário do principal técnico que cuidava dessa matéria na ANEEL, que era o doutor Alessandro Bassi, e Ruiz Basso, e também em 2020, o grande desafio era aprimorar mais ainda esse processo, essa governança, mas principalmente facilitar o acesso aos documentos, às informações que lá que estão contidos em diversos módulos e submódulos, e que precisava sempre de uma grande expertise para fazer a consulta nesses documentos. O que, em grande medida, também era uma dificuldade, uma complexidade do próprio setor, o que não ajudava e não ajuda a inserção de novos agentes, o correto cumprimento das normas, a correta compreensão dos procedimentos, que, em última medida, ajuda bastante o trabalho do ONS e também da ANEEL. Você reduz a quantidade de consultas da ANEEL à ONS. Então, e qual foi a grande sacada nessa revisão? Foi exatamente inserir uma ferramenta de busca eficiente para o uso das ferramentas do ONS, das informações que lá estão contidas. Essa ferramenta foi desenvolvida, inicialmente ela foi proposta pela SRT, junto com as áreas lá na ANEEL, e depois aprimorada, e no momento em que o ONS nos comunicou que estava pronto, eu falei, olha, é importante que nós apresentemos para o setor elétrico brasileiro essa evolução, porque essa evolução ela vai ao encontro da simplificação, ela vai ao encontro da maior facilidade do trabalho de todos. Então, eu tenho a firme convicção que essa nova estrutura dos procedimentos de rede, ela vai contribuir muito para a construção de um setor elétrico ágil, flexível e inovador, frente às novas tecnologias que estão hoje presentes no setor elétrico e estão chegando, tanto no segmento de geração, distribuição e transmissão, mantendo-se sempre em mente o objetivo maior e a principal responsabilidade que o ONS tem, que é operar essa complexa rede de geração, transmissão e distribuição integrante da rede básica, dentro de princípios de padronização, mantendo a segurança, robustez do sistema elétrico brasileiro. Isso nos trará ao nosso país a confiança dos agentes, a confiança de investidores, que temos um setor elétrico confiável, robusto e transparente. Então, mais uma vez, eu queria parabenizar a toda a equipe da ANEEL e do ONS e dos agentes que também contribuíram nesse momento, nesse estágio que hoje chegamos. E temos a convicção que o Consulta Procedimentos de Rede, o Consulta PR, será uma ferramenta cada vez mais útil na inserção de novos agentes no setor elétrico, como também para facilitar o relacionamento dos atuais agentes com o ONS e também a Agência Nacional de Energia Elétrica. Muito obrigado a todos e desejo, desde já, muito sucesso nessa ferramenta, no uso dessa ferramenta, e também coloco a ANEEL inteiramente à disposição para evoluirmos sempre em prol da sociedade brasileira. Obrigado, Sandoval, aí pelas palavras de elogio e de motivação para a gente continuar esse trabalho, tá? E a gente dando sequência aqui, então, à nossa abertura, eu vou passar a palavra, então, Marcelo Praz, que é o diretor do ONS, o diretor de Tecnologia da Informação, Relacionamento com Agentes e Assuntos Regulatórios. Marcelo, com a palavra, por favor. Obrigado, Antônio. Boa tarde a todos que nos acompanham. Boa tarde, Sandoval, colegas da ANEEL, colegas do ONS. É com muita alegria e satisfação que a gente
faz esse evento hoje, sabe? Como o Sandoval mesmo mencionou, ele fez uma breve história da evolução dos procedimentos de rede ao longo dos anos, diversos papéis que o próprio Sandoval exerceu na agência, né, antes de se tornar diretor, sempre de perto acompanhando os procedimentos de rede. Eu costumo dizer que os procedimentos de rede são a nossa Bíblia, né? A gente bota a mão em cima e jura o eterno cumprimento e a fidelidade aos procedimentos de rede. Eu estou muito feliz, não só com o lançamento da consulta, mas com esse trabalho que foi realizado desde 2017, culminou com a aprovação pela ANEEL no final de 2020, né, através da Resolução Normativa 903, um trabalho espetacular que reestruturou todos os procedimentos de rede, deu uma visão muito mais concisa e processual todo o trabalho que é desenvolvido, e que eu digo que só foi possível alcançar o nível de excelência que alcançamos como resultado de um trabalho conjunto e cooperativo entre o operador e a agência. E, como Sandoval também mencionou, com uma participação valiosa dos agentes em todo o processo. Como resultado, né, a gente tem os procedimentos reestruturados aprovados no final de 2020, oferecemos à sociedade o Consulta PR. O Consulta PR é uma ferramenta de gestão documental e gestão de conteúdo. Isso é muito interessante, né? Porque você consegue, além da busca tradicional por módulos e submódulos, vocês vão ver hoje aqui, você tem acesso a fragmentos através de pesquisa por conteúdo. Você pode elaborar um documento próprio seu com extratos de fragmentos e conteúdos de módulos e submódulos. Enfim, é uma enorme flexibilidade que nós estamos oferecendo aos agentes e à sociedade. Além disso, é uma ferramenta de comunicação com os agentes, na medida em que, através do Consulta PR, nós vamos realizar nossas consultas aos agentes em termos de evolução dos procedimentos de rede. Será feita toda através dessa ferramenta também. Então, ela não é só uma ferramenta de consumo, é uma ferramenta de interação com os agentes e com a sociedade como um todo. Eu acho que é um marco muito importante de evolução, como o Sandoval já mencionou. Nós estamos realmente muito satisfeitos. É um marco assim, integrante da jornada de transformação digital do ONS, oferecendo cada vez mais ferramentas amigáveis, móveis, inclusive, e que deem essa flexibilidade para que a gente possa evoluir para o bem do setor elétrico. Eu não vou me alongar, vocês vão ver que a ferramenta já está disponível através do portal Sintegre, vocês vão ver na demonstração, vão ver como usá-la, como acessá-la, como fazer o melhor uso dessa ferramenta. Tá? Então, eu devolvo a palavra para o Antônio e desejo um ótimo evento a todos. Ok, Marcelo, obrigado pelas palavras. E então vamos dar continuidade à nossa webinar. Tatiane, próximo slide, por favor. Isso aqui vamos rapidamente repassar a agenda, né? Nós tivemos a abertura, que nós vamos falar muito rapidamente sobre o projeto da reestruturação dos procedimentos de rede, quais foram os aspectos básicos que nortearam esse projeto. E depois vamos passar para o assunto principal, né, que é o próprio Consulta PR, como já foi falado, que é o nosso novo sistema de gestão documental e de conteúdo dos procedimentos de rede, que vem aí quebrar vários paradigmas em relação à consulta desses documentos. E, ao final, vamos tirar as dúvidas do pessoal e o encerramento. Então, próximo, por favor. Ok, só para a gente relembrar, né, a estrutura anterior dos procedimentos de rede, né, que ficaram válidas até dezembro de 2020, ela era uma estrutura que foi proposta, né, aos poucos, né? Ela não foi feita toda de uma vez, né, logo na criação do ONS, né, nos idos dos 99, ano 2000. Né? Então, acabou que esse documento ele era tinham vários retalhos, né, que foram montados no decorrer dos anos, né? Isso significava informação pulverizada, algumas vezes até repetida, às vezes mais de um submódulo, que era um risco muito grande até na hora de atualizar, né, de você atualizar num ponto, não atualizar no outro. Os processos de revisão eram muito complexos e demorados. Isso significava, como o Sandoval mencionou, né, às vezes um número de anos enorme para a gente conseguir fazer uma revisão maior.
processo de aprovação era super complexo e era todo concentrado na diretoria da ANEEL, que naturalmente significava um gargalo, né, para a aprovação dos procedimentos de rede, devido à pauta extremamente concentrada que a diretoria da ANEEL tem. Então, essa era uma questão, e com a reestruturação, essa questão teve uma solução muito interessante, que a gente vai ver daqui a pouco. Detalhamento excessivo de conteúdo, que era uma coisa que a gente observava, talvez logo no início, né, quando teve a mudança do arcabouço regulatório do setor, esse detalhamento excessivo foi até necessário para se entender melhor os processos e dar essa visão para os agentes, mas depois isso se tornou uma questão que era até assim, desvantajosa, porque você complicava demais os textos. E interessantemente, os textos, os módulos e submódulos, eles seguiam uma diretriz assim, muito organizacional do ONS, né? Eles eram organizados quase que como se fosse o retrato dos processos das áreas e das diretorias do ONS. E isso a gente fez com a reestruturação, nós adotamos pressupostos completamente diferentes, que nós vamos ver no próximo slide. Isso. Então, as diretrizes para o procedimento de rede reestruturados, que entraram em vigor, então, em 1º de janeiro de 21, né, é que ele segue a estrutura dos macroprocessos do ONS, né? Então, a distribuição dos assuntos ela é processual e não mais uma distribuição funcional das áreas do ONS. Os textos, eles foram tornados mais objetivos e sucintos, tá? A gente fez um enxugamento dos textos, sem, porém, fazer revisão de mérito, né? Era um pressuposto básico da reestruturação de procedimento de rede, a gente não alterar o mérito de nada nos procedimentos de rede, eles apenas foram reescritos de uma maneira mais clara e objetiva, né? Foram criadas 3 instâncias de aprovação, que é aí o segundo quadrante, né, desse nosso circunferência, que era a diretoria da ANEEL, aprova os procedimentos de rede, os módulos e ou os submódulos que mexem com o direito econômico dos agentes, que também mexem com critérios para todo o setor. As superintendências aprovam, então, agora aqueles documentos que tratam, então, das questões processuais, e o ONS aprova aqueles que tratam das questões operacionais, então, dos procedimentos de rede. Então, essa divisão de níveis de aprovação, a gente espera que dê muito mais flexibilidade e velocidade, né, na aprovação desses documentos. Agora, a grande vedete de hoje, né, desse nosso evento, é a ferramenta de gestão de conteúdo, né, que a gente, então, chamou de Consulta PR, e esse Consulta PR é o que realmente vai dar muita flexibilidade e vai facilitar demais a consulta aos documentos de procedimento de rede, que a gente sabe que procedimento de rede são documentos bastante generosos, são extensos e tem muitos módulos, submódulos, mas com a ferramenta de gestão de conteúdo, consultar qualquer assunto que seja dentro dos procedimentos de rede vai passar a ser uma questão muito mais simples, muito mais fácil e muito mais rápida, sobretudo. Fora a questão de que o Consulta PR também é a ferramenta que será utilizada agora para colher as contribuições dos agentes e ter toda a interface durante os processos de revisão dos próprios procedimentos de rede, o que também vai garantir uma maior transparência e assegurar uma dinamicidade muito maior para os processos de revisão. E agora a gente vai mostrar um filminho que a gente fez, né, que ilustra como estão estruturados o Consulta PR. O Consulta PR traz uma nova forma de acesso aos procedimentos de rede do ONS pelos usuários cadastrados no Sintegre. O Consulta PR é uma ferramenta computacional para a gestão do conteúdo dos procedimentos de rede, que nasceu em conjunto com a reestruturação dos procedimentos de rede. Isso significa que ele possibilita uma nova forma de consumo desses documentos, de uma maneira mais ágil, eficaz e inteligente, tanto para os agentes quanto para o ONS. Para acessar o Sintegre, entre no site do ONS e clique em Portal Sintegre. Após entrar no Sintegre, vá para o menu esquerdo e clique em Consulta PR.
Outra forma de acessar o Consulta PR é em Serviços e Consulta PR. Na página inicial, você terá acesso aos seus favoritos, aos seus últimos acessos e aos processos de revisão abertos para contribuições dos agentes ou concluídos. Para o ONS, além da facilidade do acesso ao conteúdo dos procedimentos de rede, a principal vantagem vai ser o controle do processo de criação e revisão dos procedimentos de rede. Todas as etapas e as versões que estão sendo elaboradas dentro do ONS ou com participação dos agentes e instituições do setor vão estar controladas, disponíveis e versionadas, o que vai agilizar bastante e facilitar o processo de evolução da regulação do setor. O Consulta PR traz também a busca inteligente por documentos ou fragmentos e apresenta filtros facetados como vigência, módulo, submódulo, produtos, palavras-chave, entre outros. As palavras-chave são um conjunto de submódulos ou conteúdo agregado pelo ONS para facilitar a busca pelos agentes. Você pode mudar a busca por documentos ou fragmentos e selecionar o submódulo desejado nos filtros facetados. Para consultar o documento, clique em Abrir documento ou entre em Informações e baixe o documento. Além disso, cada documento ou fragmento vem com informações adicionais que enriquecem o conteúdo do submódulo. Em Metadados, você encontra as principais informações do submódulo. Em Conteúdo relacionado, o ONS poderá incluir links, vídeos, figuras, entre outros. Além disso, há o histórico de versões para cada fragmento ou conteúdo. Anotações, onde cada usuário poderá criar e armazenar suas notas para consumo próprio. E perguntas frequentes, onde o agente pode consultar as respostas do ONS para dúvidas de cada documento ou fragmento. Na busca de fragmentos, é possível criar PDFs personalizados a partir dos fragmentos da sua escolha. Clique em Adicionar ao PDF os fragmentos desejados e depois Baixar PDF dos fragmentos selecionados. Após concluído o download, você pode abrir o documento, que é um extrato dos procedimentos de rede. Vale ressaltar que esse arquivo apresenta fragmentos dos procedimentos de rede e deve ser utilizado apenas para consulta. Para efeitos legais e completo entendimento, deve-se considerar os submódulos na íntegra. Além disso, é possível favoritar os seus fragmentos ou documentos. Para acessar os seus favoritos e últimos acessos, volte para a página inicial. A gente considera que a ferramenta está em constante evolução, né? A nossa ideia é sempre ir adicionando novas funcionalidades e aprimorando algumas funcionalidades a partir do relato dos usuários. Hoje em dia, a gente está trabalhando na introdução de algumas funcionalidades para marcação de conteúdo, para otimizar o resultado das buscas, para que a ferramenta ofereça resultados mais consistentes com o que os usuários estão buscando lá na ferramenta. Essa ferramenta é de toda a sociedade. Ok, muito obrigado. Esse foi aí um pequeno recorte, né, do que é o nosso Consulta PR. Ele estará disponível no Sinteg para consulta de todos. E para entrar em mais detalhes de como é que é esse sistema, de como ele funciona, eu vou passar a palavra então para o Leonardo de Jesus, que foi internamente aqui no INS o coordenador do desenvolvimento desse sistema junto com o nosso pessoal de tecnologia da informação. Léo, por favor, com a palavra. Opa, obrigado. Obrigado, Antônio, todo mundo, boa tarde. Eu vou fazer uma apresentação rápida de alguns pontos, assim, só para explicar um pouco a lógica, né, que está por trás da ferramenta, e depois
a nossa ideia é navegar na ferramenta mostrando as principais funcionalidades, né? Acho que várias coisas já apareceram no vídeo, mas a gente vai navegar aqui para ilustrar para vocês. Essa é a cara inicial, né, do Consulta PR lá no Sintegre. Mas aqui, eu acho que vale sempre ressaltar, né, como a gente construiu ele, né, a principal ideia que estava por trás, né. Primeiro, a gente saiu da ideia de ter um documento, né, tem um documento formal, o submódulo, e aí esse documento, hoje, ele passa por um processo que a gente chama de fragmentação, né, e aí cada item do índice do documento ele é fragmentado, a gente chama, né? O documento é recortado e cria vários pedacinhos do documento. E a ferramenta ela coloca tags, né? Marcações, né? Nesses fragmentos automaticamente. Então tem essa primeira etapa da fragmentação. Todos esses fragmentos eles vão para uma base estruturada, né? Então a gente monta uma base de armazenamento, né? Com esses fragmentos e com todas essas tags, né? Que hoje a gente está chamando de metadados, todos esses metadados e tudo guardado, armazenado numa base estruturada. E isso permite o consumo, né? Que aí os leitores, né? Toda a sociedade vai conseguir consumir não só o documento todo, o documento formal, mas também acessar diretamente um item do processamento de rede. Então, o usuário não precisa mais, né, conhecer a estrutura de módulos, submódulos, etc., para chegar num determinado item. Essa foi a lógica, né, a ideia original que depois a gente implementou na ferramenta. E também vale destacar aqui uma mudança significativa também na informação, que no início, né, eles saem de arquivos Word, né, todos os submódulos, né, eles são feitos hoje ainda em arquivos Word, e nesse processo de fragmentação, ele converte, né, do Word para HTML. Isso abre um leque muito grande de possibilidades para a gente enriquecer de conteúdo, que a gente chama do enriquecimento. Isso que a gente acredita que tem um valor muito grande, vai ter um valor muito grande, né, para os leitores, para entender mesmo, né, o que está ali escrito nesses documentos que regulam os processos do setor. Com esse enriquecimento, né, essas funcionalidades, a gente entende que a gente sai de um cenário, né, onde as informações são estáticas, estão mais pulverizadas, e a gente passa a conectar essas informações que estão descritas nos procedimentos de rede com outros conteúdos que ajudam a entender e compreender o que está escrito lá. Então, a gente entende que está produzindo, né, está gerando conhecimento para todo o setor, né? A gente está, então, disponibilizando todo esse conhecimento para o setor para melhor compreensão dos documentos e melhoria, no final das contas, a melhoria nos processos dos agentes, do ONS, da ANEEL, de todo mundo que se envolve e que precisa ler e consumir os procedimentos de rede. Aqui, Um detalhe importante, Léo, no processo de fragmentação, todo esse tagueamento ele é feito de forma automática. Então, isso não onera o ONS de ter que fazer esse tagueamento de forma manual, né? E outra questão importante da parte do fragmentador é que ele foi desenvolvido para o Consulta PR, mas essa tecnologia vai servir para a gente usar em outros processos, né, futuramente. Já tem, inclusive, um outro projeto utilizando essa tecnologia, então é uma questão importante de ressaltar. Certo, obrigado, Everton. E vai me interrompendo mesmo, assim, que acho que é mais simples. Beleza. Não fique acanhado. Aqui a gente traz um pouco como essa nova estrutura do procedimento de rede conversa com a ferramenta. Aqui a gente tem diferentes tipos de documentos, né, responsabilidades, procedimental, operacional, critérios e requisitos, metodologia, definição, indicadores. São hoje tipos de documento de submódulos, que vocês vão encontrar lá nos 161 submódulos que existem. E cada tipo de documento tem um tipo de conteúdo específico.
objetivo, produtos, responsabilidades, prazos, referências, metodologias, indicadores. Então, tem tipos de conteúdo associados a tipos de documento. Aqui, até coloquei um robozinho aqui do lado, que é esse ponto que o Everton colocou, né? A grande parte de algumas marcações a gente já identifica automaticamente. Outras a gente ainda precisa fazer alguns ajustes. Mas o robozinho é tudo que a gente já conseguiu automatizar. Então, a gente tem, né, esses tipos de documentos, tipos de conteúdo. Os filtros facetados, né, que vocês viram no vídeo, são os mecanismos principais para você acessar esse tipo de conteúdo. Então, todos esses tipos de conteúdo, né, que aparecem lá nos procedimentos de rede, eles estão aqui nessa listagem e os fragmentos associados a cada um desses tipos. Tem um filtro facetado de tipo de conteúdo, que eu acho que você consegue ir direto lá, não, quero ver uma etapa de processo, eu quero ver uma responsabilidade, e por aí vai. Você consegue acessar também um tipo de documento, que aí você já vai direto aqui em todo o conteúdo daquele tipo de documento. E ainda tem outros filtros, de módulo, submódulo, produto, atores, palavras-chave e vigência. Você consegue filtrar, né, o que está em vigor e o que não está em vigor. Então, daqui a pouco eu vou mostrar a ferramenta, né, como é que mostra isso, mas essas são os principais metadados, um termo mais bem técnico mesmo, para as pessoas fazerem consultas mais direcionadas. Uma consulta mais livre, aí usa o buscador digitando o texto, né? A gente também vai exemplificar lá. Um ponto importante, aí, antes da gente também ir para a ferramenta, é sobre esse metadado de atores. Isso aqui eu acho que também é bom destacar. A gente precisou fazer um tratamento nesse campo atores, porque os documentos eles remetem aos atores de formas bem variadas. Tem lá um item de responsabilidade, às vezes atribui para agente de geração, de transmissão ou distribuição, exatamente como é esse texto aqui, né? Outras vezes ele pode usar, agente de operação. E aí agente de operação está se referindo a agente de transmissão, distribuição, geração, importação, exportação, etc. Ou pode-se usar esse outro termo aqui, agente de transmissão, geração. Então, tem várias formas assim, de remeter para os atores, né, que têm responsabilidade nos procedimentos de rede, né, responsabilidades indicadas nos procedimentos de rede. A gente fez um tratamento e consolidou essa lista de atores aqui. E aí, quando vocês forem ver lá no filtro facetado, vai ter uma lista bem enxuta e alguns termos podem não aparecer, tipo agente de operação. Agente de operação ele não aparece aqui como um ator, mas é porque a gente fez uma associação e a ferramenta faz essa associação direta, né? Um agente de operação, na verdade, é um ator de distribuição, exportação, geração, importação, transmissão e outros tipos. Então, tem essa conversão, né, na hora de eu lidar com esse filtro atores. Porque a gente entende, né, que é muito importante tentar ver da perspectiva de quem está acessando o documento, né, ver o tipo de ator é muito relevante. Agora eu vou lá para a ferramenta para exemplificar essa questão dos filtros facetados. O primeiro exemplo aqui que eu vou fazer eu estou no Sintegra aqui, né, em modo anônimo, então eu estou com um usuário externo, eu acesso aqui serviços, consulta PR, aqui eu tenho o buscador, né, que eu posso escrever qualquer coisa, por exemplo, DIT, e vou procurar aqui um documento. E aí ele me retorna um conjunto de resultados. Aqui já vale destacar também essa questão da busca inteligente, né? A gente consegue associar sinônimos a termos. Aqui a gente associou esse sinônimo aqui de DIT para demais instalações de transmissão. Então ele entende que é o mesmo termo. Eu estou procurando DIT, mas eu estou querendo procurar demais instalações de transmissão. E só interrompendo um minuto, essa funcionalidade é muito importante porque o autor do procedimento de rede,
escreve de uma forma e não necessariamente a pessoa, o agente que estiver fazendo a busca vai utilizar o mesmo termo. Então, a gente tem que ter essa questão de sinônimos para melhorar a parte semântica da busca, tá? Então, passando rápido aqui mais, porque o tempo tá correndo, eu vou logo aqui para a parte do fragmento, né? O uso aqui dos metadados, fica aqui na esquerda, vigência, módulo, submódulo. Eu vou fazer uma busca, por exemplo, não, eu sou um agente de geração que eu quero ver as minhas responsabilidades relacionadas à teleassistência, por exemplo. E aí eu já tenho uma palavra-chave aqui, aí ele traz 2 fragmentos associados a isso. Então, tem essa marcação, ele já trouxe aqui 2 itens, né? No submódulo 5.10, agente de geração e transmissão. Então, aqui tem o agente de geração, e aqui, nesse caso aqui, agentes responsáveis por instalações estratégicas. Então, no caso aqui, uma usina, né? Um agente de geração, a sua usina seja estratégica, ele vai ter que atender determinadas responsabilidades. Então, aqui é um exemplo, né, dessa busca facetada. Eu vou limpar aqui e vou voltar logo para a apresentação para dar tempo de passar tudo. Aqui é uma visão geral das funcionalidades, dos processos, das funcionalidades suportadas pela ferramenta. Então, tem 3 grandes processos, assim, etapas que a gente julga, né? A parte da revisão dos procedimentos de rede, a gestão do conteúdo e a parte do consumo dos procedimentos de rede. Nessa parte de revisão, a ferramenta ela suporta atividades do ONS e da sociedade, assim, de uma forma geral, né? As pessoas vão conseguir ver os processos que estão em cursos e concluído, ver as etapas dos processos, fragmentos que estão sendo revisados, fazer comentários lá pelo Sintegre, depois eu vou exemplificar o como fazer comentários. Então, tem o suporte a essa etapa de revisão dos procedimentos de rede. Tem a parte de gestão de conteúdo, que é uma parte interna ao ONS, aí cabe ao ONS enriquecer esse conteúdo, e aí é uma tarefa nossa, a gente tem que colocar ali informação para clarificar, né, o que está escrito nos procedimentos de rede. E, por fim, o consumo, que aí é para toda a sociedade. Qualquer leitor, né, vai conseguir usar esse mecanismo de busca, criar PDF, ver conteúdo relacionado, ver definição de termos e comentários, é um ponto também bem relevante, que consegue colocar uma definição numa palavra, um comentário num trecho do texto e botar isso para visualizar na ferramenta e ver o histórico. Dado o tempo, eu vou mostrar aqui só a parte de contribuição no processo de revisão, que eu acho que é um ponto bem importante para exemplificar. A gente hoje tem uma consulta aberta, né? Vindo aqui no Consulta PR, eu tenho aqui o processo de revisão, meus últimos acessos, meus favoritos, etc. Aqui a gente abriu uma consulta pontual referente ao submódulo 2.16, relacionado aos requisitos, serviços auxiliares, centro de operação. Eu vou fazer um exemplo aqui de como fazer a contribuição. Eu tenho o meu processo, aqui todas as informações associadas ao processo, quando o ONS abriu, quando tem o término previsto para terminar essa etapa de recebimento de contribuições. Aqui informações adicionais sobre o processo. Aqui a gente colocou um hiperlink para o submódulo em PDF com marcas de revisão. Se você clicar aqui, você vai abrir um PDF com o documento com suas marcas de revisão. Aqui é marcado o que mudou. Aqui a gente indica o item específico, né, que tá em revisão, que é esse item 2, aqui de requisitos para os centros. E aí o agente, né, pode ir lá e comentar. Ele vai abrir aqui o Word do lado, para se você quiser ver o trecho. A gente fez uma marcação aqui do trecho que está sendo mudado. Eu posso fazer uma sugestão, né? Exemplo de contribuição de texto. Aqui eu escreveria o texto e aqui os comentários. Poderia anexar um arquivo, se quisesse, e enviaria o comentário para o ONS. Aí, comentário salvo. Aqui eu vejo os meus comentários. Se eu quiser excluir alguma coisa ou editar, é só clicar aqui, excluir. Encerra o comentário. E editar, eu clico aqui e posso mexer de novo. E aqui eu tenho uma visualização geral dos comentários
que eu fiz. E no futuro, né, depois do ONS avaliar os comentários, você vai ter a resposta, né, e o status do comentário, se foi aprovado ou rejeitado. Então, aqui, em linhas bem gerais, é como um agente pode contribuir no processo de revisão. Isso eu acho que é a operação talvez mais complexa no sistema, né? O resto é consulta usando um mecanismo de busca, né? Acho que não tem grande complexidade. Então, voltando para a apresentação, vamos passar só rápido aqui o que a gente vislumbra para frente, né? Como eu falei, a ferramenta está sendo lançada agora, mas ela vai estar em evolução contínua. E aí agora o Everton, que é o especialista, né, da TI que está mais envolvido, está à frente dessa solução tecnológica, vai comentar um pouco o que a gente está pensando de evolução dessa ferramenta. Boa tarde, pessoal. O principal objetivo desse slide, além de mostrar o roadmap da solução, é que a gente vai precisar do apoio de todos os agentes para coletar feedbacks, porque não necessariamente a solução é uma solução que o ONS fez em parceria com a ANEEL, mas no final quem vai utilizar isso são os agentes. Então, o feedback de vocês é muito bem-vindo. E depois a gente vai ter até uma pesquisa para sugestões, né, de melhoria. Acho que esse é um primeiro passo que a gente conseguiu dar e, como o Léo falou, essa ferramenta vai seguir em evolução contínua, né? Alguns tópicos de evolução que a gente tem no nosso roadmap é a parte de mecanismo de comparação de textos, né? Para explicitar diferenças entre versões de um submódulo. Então, eu consigo, de forma visual ou através de API mesmo, que o agente veja o que mudou de uma versão para outra, de forma visual e rápida e ágil. Tá? A gente tem algumas outras questões que a gente já chegou a iniciar, que é a parte de algoritmos de IA e Machine Learning, para sumarizar informações de forma automática, obter palavras-chave de documentos, de fragmentos de forma automática, para simplificar tanto o trabalho do ONS, de não ter que fazer isso de forma manual, e de dar um resumo rápido e ágil para o leitor desse fragmento, né? Isso é uma outra ação interessante. A gente tem a parte de aprimoramento das nossas APIs, que a gente pretende integrar elas ao webhook do Sintegre, e aí dessa forma todas as novas atualizações de documentos e fragmentos, os agentes vão receber essa informação através de APIs, e também a parte de algoritmos de machine learning, para recomendar informação relevante para os agentes, considerando o perfil, a empresa que ele trabalha, se é um agente de geração, de transmissão, a gente conseguir dar uma relevância maior ao conteúdo e sugerir essas informações relevantes. Tá? Basicamente, acho que seria isso. Obrigada. O que a gente tinha para mostrar e demonstrar, a gente já mostrou, assim. Agora, abrir um espaço aí para dúvidas. Se o pessoal quiser mandar dúvidas específicas, tem o chat, né, da reunião, que está aberto para as pessoas tirarem eventuais dúvidas aí, sobre a solução, sobre o uso, qualquer coisa que se deseje. Não sei. Tem já uma pergunta aqui, Léo, do Luiz Vicente, né, que está perguntando se vocês podem informar qual foi o software plataforma de SM que foi utilizado para criar o Consulta PR? Everton, por favor, acho que você é mais apropriado para responder. A gente utilizou o Microsoft SharePoint para realizar a criação dessas funcionalidades, junto com outras tecnologias de verificação de textos, né? Mas basicamente a plataforma principal para busca foi o SharePoint, que é a mesma plataforma do Sintegre. Tá?
E toda essa parte da fragmentação, né, eu acho que vale destacar, que eu acho que também é um ponto bem crítico aí nessa solução, foi o expose, né? Isso. Essa parte de conversão de textos do Word para o HTML, a gente utilizou as Pose, que é uma ferramenta serve para isso, mas todo o resto, a parte de base de dados, a busca, que é muito interessante, que tem essa questão de inteligência, de verificar sinônimos, sugestões de pesquisa, tem a parte de, agora cada vez mais que vocês vão utilizando, a busca vai começar a sugerir buscas a partir da utilização, tanto de vocês e de outras pessoas, tá? Então, essa parte é bem importante. O search da plataforma SharePoint é o core, assim, para a gente fazer toda essa parte de busca. Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui também do Thales, né? Que ele quer saber se existe uma proposta similar ao Consulta PR, né, para a consulta dos documentos do MPO, né, que são os documentos dos manuais e procedimentos operativos. Sim, né? Quando eu falei que a gente tinha iniciado pelo Consulta PR, a gente está utilizando esse mesmo framework de fragmentação justamente para o MPO. Então, é o segundo case do ONS dessa parte de fragmentação. Depois terão outros, mas o segundo case que está no nosso roadmap é exatamente para o MPO. E aí nisso é até bom destacar, né? Aqueles fragmentos, né, toda a busca que você faz no Sintegre pelo Consulta PR, hoje não pega nada ali do MPO, né? Rotina, IO, etc. Por enquanto, ainda é uma base separada e não exibe esses resultados do MPO ali pelo Consulta PR. Acho que isso é uma dúvida mais ou menos recorrente. Perfeito. E tem mais uma outra aqui do Mário, que ele pergunta se os agentes poderão ter acesso a mecanismos de integração ao sistema próprio, como web service ou uma API. Sim, exatamente. A gente está disponibilizando APIs para vocês terem acesso ao conteúdo, tanto via interface, né, via Sintegre, quanto via API. Tá? Perfeito. Agora, uma última pergunta aqui, devido ao adiantado da hora, né? Que é do Márcio Américo, se essa nova versão já permite baixar os documentos de forma organizada. Talvez assim não tenha ficado muito claro o que é baixar o documento de forma organizada, né? Mas assim, você pode baixar os documentos de forma integral, né? Assim, Sim. Ou baixar, imprimir aquilo que você teve de resultado na pesquisa. Você pode baixar assim, um PDF de todos os documentos, né? O documento integral, e você também pode gerar o PDF de determinados fragmentos, né? De conjunto de fragmentos que você selecionar. Esses são os dois principais mecanismos ali de você baixar documentos. Perfeito. Léo e Everton, agradecer a vocês aí pela detalhada e interessante explicação, que suscitou várias perguntas aí mais especializadas, né, sobre o sistema em si. Obrigado. E vamos passar para o próximo slide, né, Denise, Tatiane, que é não menos importante, que a gente, aqui tem a página, né, onde está a gestão de procedimento de rede de assuntos regulatórios, no Sintegre, né, aonde, então, se pode ter acesso ao Consulta PR. E a próxima, tá? Que também é importante aí ouvir de vocês, né, o que vocês acharam no nosso webinar a respeito do Consulta PR. Por favor, não deixe de responder a pesquisa ou clicando no link azul, mais fácil fazer, então, com o QR Code, é só apontar o celular aqui para o QR Code, que vocês já são dirigidos automaticamente para a página da pesquisa. Ok? Muito obrigado. E vamos partir, então, aqui para o nosso agradecimento e a finalização do evento. Sandoval. Obrigado, Antônio. Eu
Gostaria, inicialmente, mais uma vez, de reforçar a grande importância dessa ferramenta, não apenas para o ONS como um todo, como para os agentes, mas para a ANEEL. É uma evolução clara, sob o ponto de vista de facilitar e simplificar o trabalho de vocês, o nosso também. Temos aí a crença de que melhorias serão necessárias no sistema e a gente espera, com a contribuição de todos, que essas melhorias sejam feitas e que a gente busque melhorar e otimizar sempre. O sentimento que fica ao final de um projeto longo desses, não foi um projeto simples, é o projeto, é a certeza do dever cumprido, é a certeza de que, tanto na ANEEL como no ONS, ocorreram mudanças nesse período. Nós temos hoje a diretoria do ONS praticamente nova desde 2015 até agora, 2016, 2017. A superintendência lá na ANEEL que toca esse assunto, a SRT, passou por 3 mudanças, as pessoas mudaram e, no entanto, o projeto permaneceu. Permaneceu dentro de um planejamento que foi feito e do comprometimento de todos que foram envolvidos nesse trabalho. Então, realmente é uma mensagem de felicidade por termos concluído esse projeto e podemos entregar para a sociedade brasileira, para o setor elétrico brasileiro, uma ferramenta nova, moderna e que vai facilitar a vida de todo mundo. É isso que a gente quer. Coisa difícil a gente passa, corrige, e essa dificuldade que tínhamos antes não existe mais. Vamos lidar agora com outras. É isso, Antônio, Marcelo e todos os amigos aí que nos acompanham. Ok, Sandoval, muito obrigado. Então, com isso, nós estamos chegando ao final aqui do nosso webinar sobre o Consulta PR, que está registrando, então, o nosso lançamento oficial dessa importante ferramenta que vem completar o pacote, que é a nova reestruturação de procedimento de rede, mas, como nossos colegas já falaram, isso é um trabalho que está só se iniciando, né, e tendo aperfeiçoamentos constantes. Ok? Deixo aqui o meu obrigado a todos os que participaram e obrigado a todos da ANEEL e do ONS, né, que puderam ceder seu tempo hoje aqui, particularmente o Sandoval, o Marcelo Praz, né, para apoiar essa nossa importantíssimo projeto, né, não só para a agência e para o operador, mas para todo o setor.